Futuro de Bolsonaro começa na PGR, envolto à traição do ex-presidente. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente, olha aqui quem está do meu lado, Rodolfo Lago, retornou ao posto aqui diário. Seja bem-vindo, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Pois é, volto aí de férias revigorado. Aconteceu um monte de coisa aí na minha ausência, né? Mas tô de volta aí pra gente recuperar esse tempo. Revigorado e mais magrinho, voltou esbelto das férias, Rodolfo Lago, mas muita informação aqui em Brasília, como ele disse. E hoje, inclusive, a gente inicia essa semana com um fato, que é justamente o início dos trabalhos da chamada Força-Tarefa da Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR, para analisar o grande e extenso inquérito da Polícia Federal, que fez justamente toda a investigação sobre aquele dia terrível do Brasil, que foi o 8 de janeiro de 2023. Claro que as notícias do inquérito já foram divulgadas, até parte do seu conteúdo aqui mesmo, no JBR News a gente tratou, mas a novidade é justamente o que vai acontecer daqui para frente, né, Rodolfo? Por quê? Dentro do ponto de vista legal, o inquérito da Polícia Federal, que está muito robusto, são quase 900 páginas, traz muita informação sobre esse suposto golpe e mais do que isso, o que apareceu como novidade e que foi o mais grave, que inclusive continha dentro do plano o assassinato da chapa vencedora, obviamente a morte de Lula, presidente da República, e do seu vice Geraldo Alckmin, inclusive também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, dentro de toda essa informação, a Procuradoria-Geral da República precisa agora opinar. Porque cabe, do ponto de vista legal, que a PGR que mande o processo para o Supremo julgar. A PGR tem três razões ou três saídas dentro dessa necessidade jurídica. A primeira delas é encaminhar o que recebeu para início do julgamento. O segundo é recusar o que recebeu. E o terceiro é pedir novas diligências, novas investigações. Aliás, é o que a PGR fez nos dois últimos assuntos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que tem relação com as vacinas e também com relação às joias. Então, há uma tendência que a PGR faça esse trabalho, mas não com a celeridade que alguns querem. E está previsto para o ano que vem, Rodolfo. Pois é. É isso, o Procurador-Geral da República está demonstrando que ele não tem, ele está dando sinais assim, olha, não vou ter pressa, isso é muito grave, e eu não vou ter pressa, vou fazer isso no devido tempo. Como o Alexandre estava dizendo, nos outros dois inquéritos ele pediu mais tempo para diligências. Não sei se nesse caso fará o mesmo, porque, como bem disse também o Alexandre, o inquérito é muito robusto, né? São mais de 800 páginas ali, muito detalhadas ali a participação de cada um dos envolvidos. Então, não se sabe como ele irá tratar disso. Mas é nesse momento, quer dizer, nesse momento em que a Procuradoria-Geral da República faz, se for o caso, né, se fizer isso, a denúncia, né, que as pessoas envolvidas ali, ex-presidente Jair Bolsonaro incluído, se tornam réus no processo. Então, a gente começa a chegar aí no limiar de um momento decisivo dessa história toda. E aí, né, Alexandre, sinalizando para o que acontece em seguida, né? E aí, essa semana a gente tem também já o que vai ser um esboço de defesa do Bolsonaro, porque ele entrou com recurso lá no Supremo pedindo a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que o ministro Alexandre de Moraes, como é vítima no processo, né, ele seria, inclusive, vítima de uma tentativa de assassinato, né, descrita ali no processo. Então, a defesa diz que, como ele é vítima, ele não pode também julgar. O Supremo vai julgar essa semana, não deve atender ao recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso sinaliza pelo menos uma estratégia política. Se o Bolsonaro não ganhar isso na justiça, ele pelo menos passa a construir uma narrativa de que é vítima desse processo, uma narrativa política que é importante também a essa altura. Inclusive isso está sendo colocado desde o primeiro momento, que justamente ele é um perseguido e está sofrendo perseguições, em especial do próprio Alexandre de Moraes. Então,
de fato, e o juiz pode fazer isso, ele pode se declarar impedido em determinados processos, porque justamente ele tem algum tipo de envolvimento, e seria o caso que está sendo pedido para este assunto específico. Agora, de qualquer maneira, um assunto que envolve o ex-presidente da República, até por um processo que é tão grande e envolve interesse de todos os lados, deveria ser julgado pelo pleno, viu, Rodolfo Flávio? Agora, o que está pegando nessa questão, e você bem disse, isso é mais para criar um discurso político, uma narrativa de defesa, ir na linha do perseguido, mas o que está pegando mesmo dentro da turma do Bolsonaro é um sentimento de traição do próprio ex-presidente. O que está sendo dito é que com essa linha de defesa, Bolsonaro está tirando da reta, vamos dizer assim, no comum que se diz, o dele. E está colocando todo mundo. Quando a Polícia Federal coloca no seu inquérito, que é robusto, é grande e tem muita informação de que Bolsonaro não somente tinha conhecimento, como participou, coordenou e até planejou, a Federal coloca dessa maneira. Ele vai na linha oposta. Não sabia de nada, não tinha conhecimento e vai mais longe. Que se de fato esses militares tomaram essa atitude, tomaram a revelia dele, ou seja, é quase que ele que foi traído pelo próprio grupo. E isso está incomodando principalmente Braga Neto. E por que está incomodando Braga Neto? E aí vem uma informação de bastidor. Porque lá no passado, ainda na metade do governo de Jair Bolsonaro, quem acompanha a política se lembra, houve um estremecimento da relação entre Hamilton Mourão, vice-presidente, e o próprio Jair Bolsonaro. Naquele momento, Mourão externou para algumas pessoas próximas que Bolsonaro era uma pessoa de difícil convivência, porque ele só enxergava a si mesmo. Ele era muito individualista. E na hora de colocar no fogo, ele não se importava quem estava ao redor, desde que ele fosse protegido. Esse assunto foi esquecido. Agora, nesse momento, voltou à tona. Justamente um comportamento de Bolsonaro durante o seu governo e que incomodou o seu vice-presidente Hamilton Mourão, hoje incomoda outro general, que é Braga Neto. E esse certo envolvido diretamente no indiciamento. Pois é, porque essa outra linha de defesa aí do Bolsonaro, ela de fato é complicada. Porque se por um lado ele quer se mostrar vítima ali, dizer então que o Alexandre de Moraes não podia ser o julgador desse processo, por outro lado ele vai nessa linha de dizer que ele não teve responsabilidade, não assinou nada e tal. Só que ele, ao dizer isso, ele meio que reconhece que a coisa toda andou, que havia uma trama, só que ele não fazia parte dela. E aí isso é muito complicado, porque reconhecer que havia uma trama é grave, porque a mera tentativa de golpe de Estado, a gente até já explicou isso algumas vezes aqui, de acordo com o Código Penal, já é crime, né? Porque é lógico, se o golpe tem sucesso, quem vai julgar o golpe? Ninguém vai julgar. Então, por isso, claramente se diz ali que a tentativa é crime. Então, se reconhece uma tentativa, mas o Bolsonaro diz que ele não estava nisso, ele joga a responsabilidade para cima dos outros. E aí vai uma coisa que muita gente fala realmente com relação ao Bolsonaro, verificada aí em alguns momentos aí da trajetória dele, que é o seguinte, que dizem o seguinte, que Bolsonaro deixa os feridos pelo caminho. Se alguma coisa acontece lá que é grave, ele tira o corpo fora e joga a responsabilidade para os outros. Num caso grave como esse, é muito complicado se imaginar que esses outros vão pegar e assumir a responsabilidade para livrar a cara do Bolsonaro desse jeito num crime grave de golpe de Estado. Dizem que isso já tem um pouco de envolvimento, por exemplo, na questão do Mauro Cid, que em alguns momentos o Mauro Cid colabora com a justiça porque sente que o Bolsonaro está jogando ele às feras. Então, outras figuras, generais da República, figuras importantes aí do estamento militar, colocadas dessa coisa, jogadas às feras para livrar o Bolsonaro, será que eles farão isso? E tem mais um exemplo, tá? Outro exemplo, e de momento, que mostra que essa não é uma estratégia só do Bolsonaro, mas é de quem está junto com o Bolsonaro. Porque o PL, que está envolvido no indiciamento da Polícia Federal através do seu presidente Valdemar da Costa Neto, juntamente com o Bolsonaro, nessa estratégia de defesa, o PL já está indicando que aquele movimento com relação às urnas eletrônicas, desde não tornar legítimas as eleições no Brasil, de colocar em suspeição a questão do processo eleitoral, veio, sabe por quem? Por indicação do senador Marcos Pontes, que foi justamente ministro de Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta do Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, Marcos Pontes, que é de São Paulo, eleito pelo PL, inclusive,
Naquela época, ele havia indicado para o partido e para Bolsonaro um instituto chamado Instituto Voto Legal, que é o IVL. E foi esse IVL que havia fiscalizado as urnas e teria dito que haveria problemas com relação à sua legitimidade. E agora o PL, na sua defesa, joga a responsabilidade no senador Marcos Pontes. Ou seja, lembra muito o tipo de estratégia de Bolsonaro. Exatamente. Esse jogo de empurra, tentar jogar a responsabilidade de um para outro, pode acabar prejudicando todo mundo, né? Então é uma coisa para a gente ir acompanhando, observando. E vamos acompanhar, Rodolfo Lago, que a semana está começando do último mês do ano, mas o último mês está quente. E agora, claro, com você aqui ao lado, Bruno Lago também voltou, a gente agradece a vocês, porque estamos aqui diariamente para isso, para levar para você informação de Brasília, da capital do poder, tudo que acontece e, claro, sempre com um molhinho, com aquele bastidor, né, Rodolfo? É isso aí. E aí, deixando aqueles convites importantes para nós, comente aí, diga o que você acha dessa situação toda, e se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.